Alô, amigos aí da Rádio Atlântica FM, no nosso Instagram, Atlântica Rádio FM. Também estamos na internet, né, no nosso site, www.radioatlanticafm.com. Boa noite para você, gratidão pelo carinho, pela audiência. Hoje é quinta-feira, né, dia 23 de março de 2023. Eu estou ajustando aqui os negócios da mídia, porque hoje a gente tem um grande programa, uma grande entrevista com um grande brasileiro que mora nos Estados Unidos, o grande Daniel Kaltenbach, no nosso bate-papo formal. Já vou chamar ele para a gente começar esse bate-papo, agradecendo a nossa grande audiência, líder de audiência na rádio, no Seixas Rádio, 28 meses líder de audiência no aplicativo Seixas Rádio na cidade de Indaiatuba. E também na cidade de Indaiatuba, líder no Rádiosnet no último mês de fevereiro. Gratidão a você. Vamos convidar o nosso Daniel Kaltenbach, então, para a gente poder fazer a nossa live do nosso bate-papo informal, grande, o Daniel Kaltenbach. Já vou convidar ele aqui. Tá, já convidei ele, esperando ele entrar. A Vitória Domiciano está aqui nos trabalhos técnicos, né? Até se ver se a visualização tá boa, tá tranquila. Vitória, depois dá um toque lá, ver se o áudio está saindo bem lá. Tá normal, beleza? O Daniel já entrou, vê? Ainda não, Daniel? Esse Daniel Kaltenbach está online, ao vivo aqui, para a gente fazer o nosso bate-papo formal ao vivo hoje, aqui no Instagram, Atlântica Rádio FM, também ao vivo no nosso radioatlanticafm.com. Vamos ver se o Daniel já apareceu, ainda não, né? Já foi o convite, só estou aguardando ele entrar agora para a gente poder fazer o nosso programa aqui, o nosso bate-papo formal. Lembrando para você, nossa programação, diariamente, 24 horas de música sertaneja e sertanejo universitário. E também, claro, tem também os nossos programas, né? Tem o nosso Hora do Esporte, tem o nosso Encontro de Comentaristas com Sidão Garcia, Edival Riato, José Carlos Viso, tem as bênçãos do mestre Saint Germain, tem também, deixa eu ver aqui se eu acerto de novo, mandar o Daniel aqui o convite. Tem o próprio programa do Daniel Kaltenbach, né? Também, que é de falando de ciência e espiritualidade. Já mandei de novo o convite, viu, Daniel? Entrou a Dainha Carvalho. Valeu, Dainha. Grande moça da espiritualidade, que ajuda muito o canal do Daniel Kaltenbach aí. Esperando o Daniel Kaltenbach, grande Daniel Kaltenbach, paulistano aí. Esperar ele entrar para a gente poder falar aí. Afinal, o Daniel Kaltenbach é um mentor para a gente, né? Uma pessoa grande, iluminada aí, que traz contribuição para lá. Não liga não, que o bate-papo formal é isso mesmo. Eu estou de shortão aqui, camiseta. É um programa de conhecimento, de bate-papo e de informação, tudo tranquilo para você, meu amigo, minha amiga, para você que está na rádio, radioatlanticafm.com, aplicativo Seixas Rádio e o aplicativo Rádiosnet, tá bom? Também entrou agora o Dog Walker, acho que é isso. Pode chamar, fica à vontade. Se quiser chamar os seguidores aí do Daniel, fica à vontade. Aí, claro, juntando com os nossos ouvintes da Rádio Atlântica FM. Ainda o Daniel não apareceu por aqui, né? Se fosse antigamente, né? Não tinha internet, eu ia falar que é porque... Ah, não. Peraí, tem que ser Daniel... deixa eu ver se é esse aqui. Eu acho que é esse aqui, o FCDR Kaltenbach, né? Acredito que seja esse, né? Se tiver algum outro... Ô, Dainha, você que está aí ajudando, tem algum outro Instagram do Daniel Kaltenbach? Que eu saiba? Que eu não saiba? Daniel. Que eu saiba, só tem esse, o FCDR Kaltenbach, né? Acredito que seja esse, né, Daniel? Abraço para você, o Dog Walker. Dog Walker, tá? Estamos ao vivo aí, eu não estou sem o relógio aqui para acompanhar a hora, né? Mas estamos com 8 horas e o quê? 8 horas e 6 minutos. Débora Jorente entrou. Gratidão aí, Débora. Estamos esperando um grande Daniel. Não pode participar, Daniel Kaltenbach. Vocês estão de brincadeira, pô, louco. Você que é atração aqui, pô, você que brilha, não vai poder participar.
deixar eu falando sozinho aqui, pô. Vamos de novo lá. Mandei convite de novo aí, Daniel. Vê se aceita aí, Daniel. Renata Rios. Nome de artista. Renata Rios, RR. Vamos ver se o Daniel entra. A gente faz nosso bate-papo informal. Estão aguardando aí o nosso grande Daniel Kaltenbach. Aqui no Instagram da Atlântica Rádio FM. Como eu estava falando da programação, como eu falei, tem encontro de comentaristas a cada 15 dias. Tem o pessoal do Saque Resenha, que fala de podcasts de tênis a cada 15 dias. Tem o Hora do Esporte, tem o Show da Tarde, o Show da Manhã. Tem as Bênçãos do Mestre Germain, tem o Conhecendo o Universo com o Daniel Kaltenbach e presta seu conhecimento através de suas palestras que ele faz toda terça-feira. A gente reproduz algumas dos períodos anteriores aqui no domingo, Conhecendo o Universo, tá bom? E aí, Daniel? Vamos aparecer, Daniel? Esperando só o nosso Daniel Kaltenbach entrar aqui. Mandei de novo o convite, Daniel. Vamos ver se ele entra agora. Elaine Angel. Gratidão é Elaine. Vamos, Daniel Kaltenbach. Aparece aí, bicho. Maria Lígia Perot também entrou. Deixa eu ver aqui. Não tem pedidos. Os pedidos meus. O Daniel não apareceu ainda. Já está lançado para o Daniel Kaltenbach. Convite, estou esperando ele responder e entrar aí para nós, para poder participar do nosso bate-papo informal. O primeiro do ano, aliás, em bate-papo formal. Mas de novo falou que não pode participar? Que beleza, hein, Daniel? Que beleza, hein? Cadê a Vitória Domiciano, que está nos trabalhos técnicos? Para quem não sabe, a Vitória Domiciano é minha filha, tá? O que você acha que pode estar acontecendo aqui? Não? A gente manda o convite e depois de um tempinho fala que não pode participar. Apareceu também agora Eliane Silva Torres. Abraço, Eliane. Niel. Ah, o convite foi, né? Hã? Aqui, ó, apareceu um videozinho aqui. Mas quando ele. E se eu aceitar essa solicitação, ele vai entrar isso? Aí normal fica na live, é isso? Não. É outra pessoa. Essa aqui, Eliana, não posso aceitar porque é uma entrevista exclusiva com o Daniel, tá bom? Eu te agradeço aí que está acompanhando. A não ser que seja pelo dela, talvez seja a esposa do Daniel, né? Não sei, não sei. Tô conjurando. De repente não consegue entrar pelo dele, está entrando pelo dela, é isso? Vocês dão uma confirmação para mim. Acho que não tem outro jeito de mandar link. Vamos de novo. Será que é isso, pessoal? Confirma se é isso. O Daniel está entrando pela da esposa, é isso? Mandei o convite de novo, Daniel. De repente é isso, né? Vamos ver. Eliane Silva Torres. Eliane Silva Torres. Gratidão, Renata Rios. Começou a seguir ele. Gratidão aí. Esperando aí o Daniel, né? Vamos ver se o Daniel aparece ou se de repente. Fernanda Feliz Furtado. Grande Fernanda Feliz. FFF. Fernanda Feliz Furtado. 3F. Seis pessoas já, que beleza. E o Daniel Kaltenbach? Cadê o Daniel Kaltenbach, pô? Tá enviado o convite aí pro Daniel Kaltenbach
falou que não pôde participar. O Daniel, será que não está conseguindo entrar no seu Instagram? Tem esse da Eliane é sua esposa, alguma pessoa próxima a você, isso? Ah, o Daniel agora entrou, Daniel. Então vou mandar de novo o convite para você aí, Daniel. Ah, agora sim o Daniel entrou. Mandei o convite para você aí, Daniel. Aceita o convite que eu te mandei, Daniel. Olá, como está, Aê! Marcelo? Eu estava com um problema técnico aqui para entrar, agora está resolvido. Ah, não, Gratidão a todos beleza. vocês, uma excelente noite para todos os ouvintes da Rádio Atlântica, para todos vocês. Perdão aí pelo atraso, peço minhas desculpas aqui, mas estava com problema na conexão. Agora vai, agora estamos juntos. Beleza, beleza, Daniel. Te agradeço. Te agradeço muito. Mais uma vez agradeço a oportunidade. É a terceira vez que a gente vai se falar. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, é um grande empresário, um grande brasileiro que faz sucesso nos Estados Unidos. Aliás, gratidão por você estar representando nosso país brilhantemente aí nos Estados Unidos. A gente fica muito contente, tá? Eu que agradeço aí as gentis palavras suas, né? É um grande prazer, né, toda vez que a gente tem a oportunidade de estar juntos aqui e falar um pouquinho, não daqui dessa vida, né, dessa nossa vida corrida, dessa nossa loucura do dia a dia, mas a gente falar um pouquinho sobre nós, né, sobre quem somos, sobre a espiritualidade, sobre o nosso bem-estar, sobre aquilo que a gente busca, sobre o nosso propósito de vida, sobre tantas coisas tão boas, né, mas a gente costuma parar tão pouco tempo na vida, né, para falar disso tudo, né, Marcelo? É verdade. E o bom é que a gente tem começou a ter essa afinidade também. Mas antes de começar a entrar nesses temas aí, Daniel, me permita duas colocações. A primeira é o Claro. seguinte: a gente vê, está nos Estados Unidos, você pode falar para a gente com mais propriedade. A gente vê que os Estados Unidos, os norte-americanos, nossos irmãos norte-americanos, geralmente eles são muito competentes em tudo. São bilionários, esportes olímpicos, escritores, filme, novela. Por que o americano consegue ter tanta essa eficácia, essa eficiência em quase todas as áreas? Você que está aí, está acompanhando de perto. Olha, eu acredito que o americano, ele tem... Bom, primeiro, claro que é um país com mais oportunidades em vários aspectos. Isso, sem dúvida alguma, nós temos que levar isso em consideração. Então, é um país mais rico que, vamos dizer, as pessoas têm mais oportunidades de fazer as coisas. Então, tem muito mais pessoas que, quando querem fazer, têm condições melhores, talvez, de produzir. Mas eu acho que também o americano é muito prático e, e realmente assim tem dentro dele esse interesse de realizar coisas, sabe, de fazer. E acho que às vezes o brasileiro tem muito sonho na cabeça, mas às vezes falta ali a prática, sabe, colocar aquele projeto na estrada mesmo, fazer acontecer, tirar da estante. Então, acho que talvez falte um pouco de prática para o brasileiro, de fazer as coisas na vida mais prática, que o americano tem. O americano, acho que ele é mais, sabe, mais centrado nesse sentido, né? Mais objetivo, mais direto e objetivo. Ah, quero fazer? Vou lá e faço. E vamos ver o que dá. Mas é isso, quando a gente começa a fazer, as coisas começam a se desenvolver, né? Começam a se concretizar. Então, eu acho que é muito por isso, um pouquinho de cultura, sabe? Entendi. Tá bom. Bom, tem bastante gente entrando aqui, aos poucos eu vou falando as pessoas que vão entrando, tá? A Renata Rios, a Dainha, o Dog, enfim, várias pessoas. O Igão tá passando aqui agora, meu futuro genro. Um abraço, Igão. Vamos lá. A segunda colocação, antes de eu começar os temas aí da parte espiritual, geralmente, algumas personalidades, né, tem alguns bordões, né? O Eli Correia lá, que é de sertaneja, que é um grande radialista de São Paulo, que nasceu perto da minha Cornélio Procópio. Ele fala: oi, gente, o Fábio Júnior tem o Brigadu. O Paulo Henrique Amorim tinha: oi, gente, tudo bem? E você tem o até já, até logo, alguma coisa assim. Esse bordão seu, aconteceu naturalmente? Foi uma coisa que você adotou? Como que foi esse bordão seu aí do... Um forte acho que abraço, até já, né? muita luz e até já. Isso. Né? Na verdade, assim, veio naturalmente, né? Veio naturalmente aí com os grupos, com os grandes amigos que a gente vai formando aqui, né? Todos os grupos de WhatsApp, das redes sociais. E acho que, então, assim, a amizade, né, que vai criando, a gente vai criando esses bordões, vai trabalhando. E eu acho que também ajuda também a lembrar, não é muita luz, ajuda a lembrar um pouquinho das pessoas. A cada momento, em cada contato,
na importância da gente lembrar dessa luz nossa, né? De que a gente pode ter a luz, que a gente pode aumentar nossa frequência, que a gente pode nos elevar a cada instante. Então, eu acho que isso é, às vezes, uma coisa simples, direta, mas nos ajuda a lembrar desse nosso potencial também, né? Tá certo, tá certo. Bom, entrando nos temas espirituais, eu tenho muita coisa para falar, mas infelizmente já poder falar tudo, vamos falar de algumas coisas principais. Eu queria tirar uma dúvida com você e que você esclarecesse para a gente, Claro. está todo mundo acompanhando pela rádio, pelo Instagram. Adão, do Adão e Eva, ele é a primeira pessoa ou patriarca da nossa raça ária, a ariana, que é a quinta raça da humanidade, ou a primeira, a raça adâmica? Ele entra em qual dessas duas raças, para poder ficar uma coisa mais específica? Não, excelente pergunta, Marcelo. Na verdade, assim, né? Essa história é um pouco mais complexa do que parece, né? É difícil assim a gente dar essa resposta direta, mas só para a gente entender. Em primeiro lugar, é importante entender que a própria Bíblia, se nós lermos com calma no momento em que temos Adão, a Eva, depois, né, tem os filhos, Caim, Abel, e todo o episódio deles, e depois quando eles são expulsos do paraíso, e mesmo quando há aquele conflito entre os irmãos e tudo mais, há relatos na própria Bíblia, ou seja, que dizem que eles se dirigiram então às cidades, às comunidades locais, eles foram a locais próximos. Ou seja, se nós prestarmos atenção, a própria Bíblia deixa claro que Adão e Eva, dentro desse contexto bíblico, não são, vamos dizer, né, aquela ideia do primeiro e da primeira mulher e homem que existiram no planeta, por assim dizer. Né? Não. Neste momento em que começa a história de Adão e Eva, é uma história que começa já com uma humanidade, já com uma civilização espalhada pelo mundo. Já havia tudo isso. Só que começa ali vamos dizer, uma semente de uma história, vamos chamar de israelita, que na verdade vem gerar depois todo esse conhecimento israelita, vem gerar depois o próprio cristianismo, né? O cristianismo vem entrar dentro, né? Isso gera o judaísmo, o cristianismo vem entrar dentro disso. Enfim, hoje nós temos aí a religião cristã, judaica e a própria religião islâmica, essas três maiores religiões do mundo, pautadas neste grupo, pautadas nessa primeira semente que surgiu com Adão e Eva ali atrás. Né? Mas vejam, com Adão e Eva, né? Ou seja, dentro dessa história, dentro deste contexto deste povo. Então, quer dizer, esse povo queria receber alguns ensinamentos, esse povo queria trabalhar muitos conhecimentos ao longo da história, esse povo queria, de uma forma ou de outra, propagar essas religiões principais pelo mundo inteiro. Mas eles não são o primeiro homem ou a primeira mulher do planeta, até porque a Bíblia, ela fala, né, ou seja, hoje os relatos, né, ou seja, os estudos da Bíblia dizem que ela tem aí, vamos dizer, 6.000 anos, né, que essa história toda aconteceu nos últimos 6.000 anos, 7.000 anos, que são justamente a nossa raça. Aí nós vamos cair na nossa raça, na quinta raça. Então, a quinta raça nossa, que é essa raça ariana, que a gente pode, né, dos áreas, e que hoje somos todos nós. Né? Todo o planeta hoje está composto, ainda que misturado, de origens diferentes, enfim, espirituais e tal, mas compõe esta quinta raça neste momento planetário. E aí, Adão e Eva, a gente fala de raça adâmica, né? Ou seja, para fazer referência à origem de Adão e Eva. E é curioso, né? Porque se a gente considerar Adão e Eva como primeiros seres do planeta, não haveria sentido em falar raça adâmica, porque ele está separando essa raça das outras. Então já existiam outras. Né? Então, na verdade, já existiam outras. Então, quando a gente fala de raça adâmica, a gente está fazendo uma linhagem a partir de Adão e Eva. E a quinta raça, ela engloba Adão e Eva, os arianos, e também todas as outras raças planetárias. Então, nesse sentido, a raça adâmica ela é um subconjunto dessa quinta raça, dessa raça maior. Ela é um subconjunto. É um subconjunto que vai ter importância na história da humanidade em vários aspectos, vai criar as principais religiões, vai trazer muitos conhecimentos, muitos ensinamentos, mas é um subconjunto da quinta raça como um todo. Então, todos nós estamos na quinta raça. A raça ariana é uma das raças principais da quinta raça,
que se iniciou após o dilúvio, o último degelo, quando recomeçamos o planeta com novas civilizações, com a quinta raça, deixando lá, antes disso, a quarta raça, que a gente vai falar ali dos grandes, né, os grandes povos iluminados, nós vamos falar dos Atlantes e assim por diante, lá atrás. E aí depois começa, depois do degelo, depois do dilúvio, a quinta raça, né? Não sei se ficou claro, mas é isso, essa raça adâmica, através de Adão e Eva, deste subconjunto, e a quinta raça ariana, no total do planeta Terra, neste momento pós-dilúvio. Bom, quero dizer a todas as pessoas que estão participando pelo Instagram que é impossível falar de todo mundo, mas eu vou falar alguns aqui. A Ana, a Renata Rios, quem mais? O Ru, Marcos Paulo, enfim, é muita gente aqui, está passando aqui, ó. Neide, Rúbia, né? Eli. Bom, pessoal, eu agradeço todo mundo, mas é impossível falar de todo mundo aqui. Tá? Eu agradeço todo mundo, eu posso responder depois, mas infelizmente não dá. Bom, Daniel, sobre essa linha do tempo. A gente fala muito das leis herméticas de Hermes Trismegisto, que veio há 3.500 a.C. Hermes Trismegisto, com esse novo, o quinto dia da criação, que ele trouxe essas leis do quarto dia para o quinto dia da criação, mais ou menos nesse sentido, né? Principalmente a lei do mentalismo, que é a principal delas. Ele foi Enoque ou ele foi outra pessoa citada na Bíblia, ou não foi nenhum desses aí? Excelente pergunta. Vamos esclarecer um pouquinho disso aí, né? Bom, antes de mais nada, o pessoal que está assistindo, né, muito bem-vindos. Aquele pessoal dos grupos, aqui dos nossos grupos, aproveita, manda um link para o pessoal dos nossos grupos, chama mais gente, né? Ou seja, avisa que estamos ao vivo, porque no final da correria aqui da minha entrada eu não consegui nem avisar o pessoal que já, apesar da gente ter publicado, que estamos ao vivo. Se puderem ajudar aí, já vão compartilhem esse link e compartilhem tudo isso, que o assunto hoje é interessante, né? Mas vamos lá, então, vamos falar do Hermes Trismegistus e do Enoque, como você comentou. O Hermes Trismegistus, ele Hermes Trismegistus é o 3 vezes grande, é o Trimegistus 3 vezes grande, que na verdade, assim, todos os conhecimentos egípcios, principalmente todas os grandes primeiros conhecimentos da civilização egípcia, fala de Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus teria sido, então, vamos dizer, aquele espírito de luz, aquele grande avatar que iluminou a civilização egípcia e que trouxe conhecimentos maravilhosos para a nossa humanidade, entre os quais, como você muito bem citou, a lei do mentalismo, né, o princípio do Kybalion, muitos conhecimentos, e conhecimentos para quem não estudou, quem não conhece, vale a pena conhecer esses conhecimentos, estudos aprofundados, extremamente importantes para a gente entender o universo, nossa vida e tudo mais, e que vieram lá de trás, vieram lá dos egípcios. E quando que veio esse conhecimento? Veio justamente no início da nossa quinta raça. A gente está falando das raças, no início da nossa quinta raça. Na verdade, eles são uma consequência de uma transição da quarta raça para a quinta raça. A Enoque, né, ou seja, ele está já mais relacionado até aos sumérios. E nós temos ali uma mistura nos nossos conhecimentos, tudo mais, do que vem dos sumérios, que também foi uma das primeiras grandes civilizações que iniciaram aqui a nossa quinta raça, e o que vem dos egípcios. Então, assim, não dá para dizer que Enoque e Hermes Trismegisto foram a mesma pessoa. Mas, aparentemente, eles têm origem um pouquinho diferentes. Mas ambos têm a mesma fonte de luz. Ambos têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito para estarem aqui nesse planeta. Que era o quê? Que era manter alguns conhecimentos que já eram adquiridos pela quarta raça, dos Atlantes, por exemplo, uma raça anterior, conhecimentos importantíssimos, profundos, que já eram conhecidos e que precisavam ser jogados para a quinta raça. A quinta raça estava começando. Era uma raça extremamente primitiva. A gente se iniciou aí com os Homens das Cavernas, desse período, Homens das Cavernas, assim, né, totalmente primitivos, desse período, dos 10 mil anos para cá, e que não tinham nada, não conheciam agricultura, não conheciam construção, não conheciam nada sobre leis universais, sobre coisa nenhuma.
e de repente a gente tem aquelas grandes construções, grandes conhecimentos vindo daquela época. De onde vieram? Esses conhecimentos todos vieram justamente desses grandes seres iluminados. Grandes seres iluminados que tinham a missão de fazer esse conhecimento ser transmitido da quarta raça para a quinta raça. Nós, como quinta raça, recebemos esse conhecimento para que esse conhecimento pudesse estar com a gente hoje. Porque se ele não viesse lá de trás, e junto veio a agricultura, junto veio a escrita, né, vieram línguas, vieram um monte de coisas, que a matemática, a arquitetura, a astronomia, um monte de coisas que ajudaram a quinta raça a se desenvolver, né, a sair das cavernas e crescer, eram fundamentais para esse crescimento, para esse desenvolvimento todo, e chegaram nesses conhecimentos, leis universais, mas hoje, nesse momento, inclusive, que a gente fala de transição planetária. Então, hoje é importante que a gente tenha esse conhecimento, e isso já era programado lá atrás, para que a gente tenha luz suficiente para cumprirmos a nossa missão como quinta raça. Certo. Bom, antes da Atlantis, né, teve a Lemúria. E há relatos em outros livros dos ciclopes, que seriam gigantes de um olho só, e também tem relatos na Bíblia dos Néfilis. Eles são os mesmos? Os lemurianos são os mesmos ciclopes que são os mesmos néfilis? Ou há distinção entre eles? Não há distinção entre eles. Na verdade, assim, quando a gente fala, são momentos diferentes da história. Então, quando a gente fala de Lemúria, nós tivemos... Aí vamos partir lá para a terceira raça. Nós vamos já para uma raça anterior na Lemúria. A Lemúria foi uma raça que foi a primeira raça que realmente existiu nesse planeta como uma raça avançada, que chegou a ter conhecimentos avançados e tudo mais, mas dentro do campo físico, da frequência física do planeta Terra. Porque as raças anteriores, elas estiveram vamos dizer, em frequências. Só para a gente entender, quando a gente fala hoje de transição planetária, de o planeta ir para a quinta dimensão, dessas coisas todas, mudar a frequência, levar a frequência, estamos falando da mesma coisa. Só que estamos falando de uma coisa futura e a mesma coisa aconteceu no passado. Ou seja, tudo tem uma história, tudo tem o seu contexto. O planeta Terra tem a sua evolução. E toda essa dimensão física que nós conhecemos, ela foi sendo trabalhada, e a vida inteligente nessa dimensão física também foi sendo trabalhada. Então ela foi vindo de dimensões mais sutis, mais espirituais, para dimensões mais densas. E a Lemúria, justamente, foi quando nós chegamos aqui nesse planeta com a primeira civilização nesta dimensão, vamos dizer, nessa matrix densa, material que nós estamos falando. E começamos, então, um novo ciclo aqui de raças dentro dessa materialidade. A tendência é a gente, lá na sexta raça, começar, assim como a Lemúria estava descendo, a gente começar a voltar a uma frequência mais alta, atingindo dimensões superiores. Mas, enfim, são todos ciclos, né? Tudo são ciclos no universo. Então, a Lemúria vem daquele ciclo. A Lemúria foi fundamental para o homem desenvolver questões materiais, questões físicas, o próprio corpo físico e vários corpos físicos, muitas espécies foram desenvolvidas naquela época, foram trazidas naquela época. E aí depois vamos para a quarta raça, para chegar nos cíclopes e tudo mais, né? Quando nós tivemos esse período entre a quarta raça e a quinta raça, e por isso que é mencionado na Bíblia, onde nós tivemos aqui no planeta Terra, logo no início, a participação, a convivência com deuses que nós vamos chamar deuses com D minúsculo, né? Ou seja, que são ainda remanescentes de Atlantis, remanescentes da quarta raça, são também representantes de outras civilizações que estiveram aqui no nosso planeta, nos ajudando nesse processo inicial da quinta raça. E nesse período houve sim espécies e experimentos também feitos por alguns desses deuses com D minúsculo, que deram origem a esses grandes gigantes, esses cíclopes e outros seres que viveram aqui no nosso planeta. Estes seres eram híbridos, então eles eram uma mistura entre o nosso DNA, por assim dizer, e o DNA de outras espécies, de outros planetas, por assim dizer,
e que foram trazidos aqui por esses deuses com D minúsculo. E eles conviveram aqui por muito tempo. Por muito tempo tivemos a presença dessas espécies diferenciadas. Até que, por propósito do desenvolvimento da humanidade nesta quinta raça, eles foram retirados desse planeta. Então, quer dizer, não estiveram mais aqui nesse planeta. E a gente começou a nossa história de quinta raça. Mas então os cíclopes, toda essa história aí começa, no início da nossa raça ainda. Entre a quarta e o começo da quinta raça. E a Lemúria vai representar lá atrás a terceira raça num outro processo evolutivo. Tá bom. Já que você falou de outros povos que veio de galáxias, dizem muito dos capelinos, né? Os exilados de Capela. Mas eu estava ouvindo um médium em falar de como foi a vida em Capela, mas se assemelha muito à nossa aqui, né? Com tecnologia semelhante, vida semelhante, 13 famílias, mais ou menos assim, que governava o planeta deles. Eles não queriam deixar os pobres ficar ricos, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez... Pelo menos foi o que eu ouvi. Não sei se é esse conteúdo. Mas se assemelha muito a nós mesmo, esses exilados de Capela? Não, excelente colocação, né? Porque vamos falar, explicar um pouquinho o que são, para quem não conhece, os exilados de Capela, e compreender quem são e a semelhança que eles têm com a nossa Terra hoje. Realmente é muito semelhante. Então, por isso que a história vale ser lembrada assim. Nesse início da nossa quinta raça atual, onde nós éramos ainda uns seres primitivos, homens das cavernas como quinta raça, e aí, como eu falei, ao mesmo tempo tivemos grandes seres de luz, civilizações ainda remanescentes da quarta raça, que tinham desenvolvimento aqui. Então, tudo aconteceu concomitante. Nós tínhamos, imagina o seguinte, nós estamos no planeta Terra começando uma nova fase, um novo ciclo, que seria esse ciclo da quinta raça, que é um ciclo, por assim dizer, de um planeta de provas e expiações. Né? Então a gente estava saindo, a quinta raça, que era um povo de um planeta primitivo. Então os seres humanos que estavam aqui no início da quinta raça, como seres humanos como quinta raça, que não vieram da quarta, como quinta raça, eles eram primitivos, eram homens das cavernas, eles eram, né, trogloditas. E neste momento, então, tinha planejamento de transformar a Terra, de elevar a Terra para um planeta de expiação e provas. Ou seja, um planeta acima de um planeta primitivo. Planeta primitivo você não vai ter água, você não vai ter luz, você não vai ter agricultura, você vai ter... Quer dizer, é um planeta animal. É nós vivendo nas cavernas. Já um planeta de provas e expiações como o nosso, um planeta onde já existem muitas coisas muito boas. Agricultura, moradia, você começa a ter conforto, você começa a ter vacinas, você começa a ter remédios, você começa a ter uma medicina mais avançada, você começa a ter estudos, você começa a ter conhecimentos outros, começa a conquistar o universo, enfim, muita coisa boa no planeta de expiação e provas. Mas é um planeta ainda onde as pessoas são muito... não despertaram, ainda estão muito distantes da espiritualidade, muito apegadas à materialidade. E, por consequência disso tudo, é um planeta onde nós estamos expiando os nossos erros, por assim dizer, estamos fazendo provas todos os dias sobre a nossa evolução. Então, assim, nisso tudo há muito sofrimento, há muita angústia, muita incompreensão, muito distanciamento da espiritualidade, e as pessoas, então, acabam vivendo uma vida que muitas pessoas não gostam, né? Fala assim, eu não gosto, né? Eu estou muito triste, eu estou muito angustiado, eu estou muito deprimido. As pessoas acabam entrando nessas frequências porque a vibração ainda é baixa, mas a vibração de quem? Do ser humano. A vibração do ser humano. Então, vamos voltar à Capela. Os capelinos. Existia um planeta no sistema de Capela. Né? No sistema de Capela havia um planeta ali que a gente fala, o planeta chama de Capela também, né, por falta de nome, mas enfim, isso não é importante. E Capela, então vamos falar ele como planeta agora, né? Ele era um planeta que estava num momento muito parecido com o da Terra. Muito parecido. Só que era um planeta que já estava numa outra transição, que era a transição entre um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então era um planeta que já deixaria de ser um local onde o mal prevalece e começaria a ser um planeta onde o bem prevalece. Pois muito bem. E eles estavam nesse prazo de transição planetária de Capela, onde estava sendo separado o joio do trigo, onde estavam sendo, né, definidos aquelas pessoas que tinham uma evolução, um despertar maior, né, uma espiritualidade maior, e aquelas que não tinham.
Então, esta separação começou a acontecer lá, e lá então começaram aos poucos a encarnar apenas as pessoas que tinham uma evolução suficiente para serem merecedoras de viver em um plano, em um mundo de regeneração. E aquelas pessoas que não conseguiram atingir isso ainda, que ainda estavam se degladiando com, né, o egoísmo, com poder, e aí acontecer isso justamente você falando capela, grandes famílias com grande poder, as pessoas ainda voltadas na materialidade, muito apegadas, né, ao dia a dia, ao seu ego, ao egoísmo. Então, era exatamente o momento em que a Terra passa hoje. Hoje a Terra passa o momento que Capela passou há milhares de anos atrás. Hoje estamos justamente numa transição planetária, onde a Terra já visa passar para o mundo de regeneração. E as pessoas nessa transição hoje estão sendo separadas, o joio do trigo. Então o que acontece? Haverá um momento já muito próximo em que aqueles que não puderem, não conseguirem, não tiveram uma frequência mínima para continuar vivendo num planeta de regeneração, serão então encaminhadas para um planeta inferior. Voltando à Capela, lá em Capela, aquelas pessoas que não atingiram seu estágio evolutivo, que não tiveram mérito de permanecer em Capela com o mundo já transformado, melhor. Elas foram, então, entre aspas, né, punidas. Não é punição, não é castigo, é frequência, energia, vibração. Quando não está no seu nível, eles foram continuar no nível deles. Só que, o que aconteceu com essas almas? Essas almas migraram para vários planetas. E um dos principais planetas que elas migraram foi o planeta Terra. O planeta Terra que estava justamente naquele momento que a gente comentou ali atrás, entre a quarta e a quinta raça, iniciando o processo de quinta raça, num planeta primitivo. Num planeta onde, né, havia só, né, neandertais aqui, né? E assim, Homem das Cavernas, a gente estava ainda começando a desenvolver uma nova raça, a desenvolver um novo projeto. E esse projeto começava então com esse povo primitivo. Aquele povo de Capela veio para cá e foi mandar aquelas almas para cá. Então você imagina, uma alma que nem a nossa, acostumada à internet, celular, banho quente, comida, né, na geladeira, carro, avião, colchão, tudo, né, luz, eletricidade, tudo. De repente, essa alma tem que ir para o mundo primitivo, com uma caverna, ou seja, sem nada, absolutamente coisa nenhuma. Então, eles foram trazidos para cá para quê? Para aprenderem a dar valor para aquilo que eles não davam valor lá. Para aprenderem a importância do que eles já tinham. Para aprenderem a valorizar as conquistas que eles já tinham conquistado, mas não conseguiam despertar para a espiritualidade. Eles vieram para cá, claro que tinham um desejo enorme de voltar para lá. Para voltar para lá, logicamente, teriam que despertar sua espiritualidade. Mas, ao mesmo tempo, eram pessoas, né, almas extremamente inteligentes, que já tinham contato com tecnologia, já tinham muitos avanços, né, no seu inconsciente, na sua alma em si. Então, eles foram mandados para a Terra por dois motivos. Primeiro motivo, para que eles pudessem se aprimorar, entender o erro que fizeram, os erros que fizeram em Capela, desejarem voltar para a Capela, se desenvolverem naquele nível que faltavam, e aí poderem regressar à Capela. E segundo motivo, ajudar paralelamente, ao mesmo tempo, né, aqueles homens humanos neandertais, né, os primitivos que estavam aqui, que não tinham ainda agricultura, não tinham nada, a começar a desenvolver essas tecnologias aqui. Então ajudaram também a desenvolver a agricultura, né, ou seja, com todo aquele conhecimento que tinha noção inconsciente, eles começaram a desenvolver tudo isso também e ajudar o planeta Terra, né, a humanidade no planeta Terra a desenvolver. Então, eles foram fundamentais no desenvolvimento também dessa humanidade nos seus primórdios. Então, essa é a história, né, uma história maravilhosa de Capela, e se repete hoje com o que nós estamos fazendo aqui. Chegar no momento em que aqueles que tiverem condições de continuar na Terra, já no mundo de regeneração, continuarão, e aqueles que não tiverem, já estão sendo preparados planetas primitivos para que a gente possa ir lá ajudar aquele povo e viver de forma primitiva, né? Ou seja, para repensar um pouquinho nos nossos valores. Tá certo. Bom, para você que está acompanhando pela Rádio Atlântica FM, www.radioatlanticafm.com, estamos com o Daniel Contembar. Ele é escritor, espiritualista, é coach, é empresário, é advogado, é youtuber,
Ele está aqui ao vivo conosco, diretamente lá de Orlando, nos Estados Unidos. Você que está no Instagram, gratidão pelo carinho. Um abraço também para o Lucas e para todo mundo que está acompanhando aqui no Instagram. Vamos mandar um pouquinho no tempo, Daniel, falar de Jesus, o Cristo, que, assim como Siddhartha Gautama, o Buda, não é nome de uma pessoa, né? É um estado de consciência que eles atingiram. Jesus, o Cristo, e Siddhartha Gautama, o Buda. Então, é um estado de consciência. Mas Jesus, o Cristo, pelo que você conhece, pelo que você estudou, pelo que você viveu, Jesus, o Cristo, essa passagem suposta com os essênios, antes disso, nesse período que não tem conteúdo dele, dos 12 aos 30 anos, ele pode ter andado, como ele andou pelo Egito, ter chegado até a região que vivia Siddhartha Gautama 600 anos antes dele, ter pegado um pouco desses conhecimentos de Siddhartha Gautama, do caminho do meio, e juntamente com isso, Jesus, o Cristo, como eu disse, é o estado de consciência, que você sabe melhor que eu, né? Esses conhecimentos que ele buscou durante a vida, que ajudou ele na sua iluminação, quando ele ficou no deserto, lá 40 dias e tal, pode ter relação? Tudo está relacionado, Marcelo, tudo está relacionado. Então, assim, a gente que separa as coisas, né? A gente vai pondo as coisas em caixinhas separadas e achamos que cada caixinha não se fala. Mas tudo está relacionado. Mas vamos lá, Buda está relacionado com o próprio cristianismo, com o preparo da terra. Então, por exemplo, Buda veio para cá já trazer conhecimentos, já trazer luz, já trazer uma série de coisas que fazem parte de muitas religiões mundiais, hoje muitas religiões mundiais, e que também vão influenciar a religião cristã. Sem dúvida alguma, muito da religião cristã vem também de sistemas budistas. Então, uma coisa está ligada à outra. Se a gente pega, vai falar de Vishnu, vamos falar de Krishna, vamos falar enfim, de tantas outras avatares também que houveram na Índia. A mesma coisa, quer dizer, são conhecimentos que vão sendo trazidos e vão sendo propagados. Claro que numa região específica, às vezes fica mais centrado, né, num local aqui, outro fica mais centrado ali, outro mais centrado aqui. Mas a troca de informações e o inconsciente coletivo e as trocas de informações no físico também vão acontecendo. Então, as pessoas vão entendendo aquela filosofia e vão adaptando aquela filosofia à sua cultura, à sua religião, aquele seu avatar, aquele que você conhece. Então, quando Jesus veio à Terra, muitas das filosofias budistas já estavam espalhadas pelo mundo. Então ele não precisou ir até o Oriente, né? Eu não acredito que Jesus foi até o Oriente ter conhecimentos ali. Jesus pode sim, provavelmente participou junto com os essênios, viveu muito com os essênios, e haviam escolas iniciáticas, principalmente, né, no Egito, na região ali, que Jesus conheceu. Né? Ou seja, então ele conheceu muita coisa ali, de muitos conhecimentos que já existiam, que estavam ali disponíveis. Aliás, era um momento riquíssimo de conhecimentos de escolas iniciáticas, que era, aliás, era o começo do fim das escolas, era o começo do fim das escolas iniciáticas naquele período, onde elas estavam começando a fechar por causa do nível vibratório do planeta Terra, mas havia ainda, né, muita luz lá, e os essênios conheciam muito da história disso tudo também. Então, Cristo, vamos dizer, ele sugou conhecimentos que estavam mais ali na região, né? Ou seja, não chegou aí para o Oriente, nada disso, mas mais ali na região. Mas que, por sua vez, tinham toda a influência. Só para a gente ver, né? Os próprios conhecimentos que a gente estava falando aqui do Hermes Trismegistus, né? 3 vezes grande, que veio do Egito praticamente, as leis universais trazidas pelo Hermes Trismegistus têm muito a ver com as leis universais trazidas por Buda. Então, assim, há uma ligação muito grande entre uma coisa e outra. E Jesus, não diferente, né? Ou seja, então sugou, né, muito desses conhecimentos. É claro que um espírito extremamente, né, extremamente evoluído, com uma perspicácia, uma inteligência, uma intuição, uma conexão, enfim, né, ímpar. E, então ele tinha toda a facilidade de saber para onde ir, como pegar, enfim, né, tinha toda além das intuições e tudo mais. Então, claro que, e até porque a missão dele era uma missão preparada, uma missão projetada, planejada, e que ele cumpriu com maestria, né? Ele cumpriu com bastante maestria. Mas ele como homem, né, como Jesus Cristo, como homem, né, como o homem Jesus aqui, ele estudou bastante e teve acesso a muitos conhecimentos milenares, né? Ou seja, que os próprios judeus, porque enquanto os judeus estavam tendo os conhecimentos milenares da Bíblia, por assim dizer, né, que vinham ali de toda a linha adâmica, por assim dizer, Cristo e outras várias frentes estavam tendo conhecimentos
trazidos por outras frentes, como a gente falou, Hermes Trismegistus, a gente vai falar vamos falar dos sumérios, vamos falar, enfim, né, do Buda que a gente comentou, e assim por diante. Confúcio. Oi? Falei de Confúcio também, né? Lá na China, se não me engano, né? Sem dúvida, Confúcio, sem dúvida, outro grande, né, grande expoente, né, para toda a filosofia oriental, importantíssimo para tudo isso. Então, assim, tudo está interligado. Tudo está interligado. E hoje nós estamos tendo momentos de globalização onde a gente falou da regionalização, né, de muitos conhecimentos orientais terem ficado mais para o Oriente ainda e ocidentais terem ficado mais para o Ocidente. E hoje nós estamos tendo essa globalização. E essa globalização é esse encontro entre todos esses conhecimentos, entre todas essas ideias. Porque há um momento nessa transição planetária e a importância disso, de que haja essa colisão, por assim dizer, né? De que haja esta miscigenação, para que todo esse conhecimento esteja acessível a toda a população, para que todo mundo, ninguém vai poder dizer, né, ao sair daqui, ao morrer daqui, falar, eu não tive chance de aprender, de estudar, de me desenvolver, de conhecer. Ninguém vai poder falar isso. Então, é justamente por isso que as informações estão em todo lugar. Agora, cabe a nós saber selecionar, saber trabalhar e assim por diante. Bom, para quem está vendo aqui, a minha gatinha Léa está aqui, ó, ela vem participar também do nosso bate-papo formal. Que linda, que linda. Ele sempre aparece aqui. Então, vamos agora, andando um pouquinho para frente, depois a gente vai falar de disco voador, vou tentar falar em disco voador também, porque eu também já vi e tal. Mas antes, só deixar bem claro para todo mundo que Jesus o Cristo, porque o pessoal sabe como é que é. Aqui no Brasil você tem que falar e explicar, né? Então, Jesus o Cristo, Siddhartha Gautama Buda, o Pena Branca, Maria Mãe, a Mãe Conin, são meus mestres, assim como o principal, que é o mestre Saint Germain. Deixar bem claro, já são todos meus mestres, viu? Eu adotei 6 mestres na minha vida, e o principal, o mestre Saint Germain, assim como Jesus o Cristo, antes que alguém fale, esse cara não gosta de Jesus, então eu ia falar já para deixar explicado. Chico Xavier, que para mim foi eleito, né, o maior brasileiro de todos os tempos, por tudo que ele fez, pela espiritualidade, o caminho que ele trouxe. Assim, na sua visão, você que morou em São Paulo, deve ter ou conhecido ele, ou viu, lógico, o trabalho dele, qual é a contribuição, assim, olhando de hoje, depois que ele já desencarnou, que ele trouxe efetiva para a espiritualidade brasileira? Chico Xavier foi no passado como físico, né? Mas é espiritualmente. É o maior expoente, um dos maiores expoentes que já pisaram nessa terra. Eu até brinco que eu chamo ele de Jesuizinho, né? Porque assim, ele é um Jesuizinho, né? Quer dizer, não tem o gabarito, vamos dizer, né? Claro, de Jesus, mas está assim infinitamente acima do nosso aqui, né? Nós aqui, medianamente, infinitamente assim. E Chico Xavier, ele teve um papel fundamental, ele teve uma missão importantíssima no mundo. E que missão é essa? Chico Xavier, na verdade, ele não foi a primeira encarnação dele, que logicamente aqui no planeta, ele já havia encarnado algumas vezes antes, e no meio do caminho, inclusive na época de Jesus, que nós estamos comentando, ele estava encarnado na Gália. E na Gália, onde ele justamente era um gaulês e onde ele viveu com os druidas. Ele foi um grande druida naquela região. Ele viveu ali por um tempo, e naquela região entre os druidas, havia justamente um grupo espiritual muito importante que estava difundindo conhecimentos fundamentais e que iam ter grande importância na concretização e na iniciação do próprio espiritismo. O espiritismo, ele tem origem, poucos sabem disso, no druidismo. Então, quer dizer, do druidismo e muitos conhecimentos druidas, inclusive participaram do druidismo. O Chico Xavier, Allan Kardec, né, esteve lá e fez parte do negócio, Leon Denis, e muitos outros expoentes do espiritismo foram reencarnações de pessoas que viveram entre os druidas num período anterior, preparando o terreno para isso. E o que é o ponto do espiritismo? Vamos agora separar a religião, né? Ou seja, a gente falar de espiritismo, começa a pôr uma caixinha, fica complicado. Né? Vamos tirar a caixinha, espiritismo e religião, vamos falar da filosofia espírita, vamos falar do conhecimento espírita. Quando Kardec fez a codificação espírita, que foi o primeiro momento, porque vejam, até antes de Kardec, as pessoas não compreendiam o plano astral.
Não compreende, ou seja, então você tinha ali os fantasmas, você tinha ali todo o misticismo, você tinha ali deuses, você tinha lá assombrações, você tinha... mas ninguém conseguia entender aquilo, ninguém conseguia organizar a bagunça do que acontecia no outro plano e o porquê que apareciam, quem eram, não conseguia. Kardec, então, organizou, ele codificou, ele trouxe conhecimento, falou, olha, gente, é o seguinte, o que está acontecendo é isso aqui, ó. É isso. Aqui está o plano astral, nós temos espíritos de vários níveis diferentes, temos espíritos apegados à matéria, temos espíritos elevados, temos... mostrou, organizou e trouxe um sentido do plano astral, né, desse plano espiritual mais próximo, tal, que a gente chama de quarta dimensão, porque o espiritismo vai tratar da quarta dimensão. Né? O espiritismo não trata de dimensões superiores. Dimensões superiores ele vai falar o seguinte, é espírito de luz, e morre ali. Né? Mas ele vai explicar a quarta dimensão, que é essa dimensão dos espíritos próximos a nós, até o nível da segunda morte, por assim dizer. Pois muito bem. E Kardec, então, ele vai explicar essas questões todas, organizar isso e traz um conhecimento importantíssimo para nós, para a humanidade. E esse conhecimento está sendo difundido pela humanidade afora, mesmo sem o nome de espiritismo. Ou seja, esses conhecimentos hoje acabam explicando muitas coisas para muitas pessoas de outras religiões. Isso, então, acaba sendo... É que nem a gente está falando, né, dos conhecimentos de Buda, que acabam sendo levados mundo afora. Esses conhecimentos espiritistas também estão sendo levados muito mundo afora. E aí depois veio Chico Xavier, que foi uma geração seguinte com duas missões. A primeira missão, trazer o espiritismo da França para o Brasil. Até então tinha estado na França desde os druidas, trazer para o Brasil. Por quê? O francês estava sofrendo uma síndrome de materialismo absurda e continua sofrendo. E o Brasil, ele tinha, então, era o celeiro, era um foco, tinha um solo fértil e preparado por vários motivos para disseminar o espiritismo. Então, o Brasil, né, como falaram do Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, era um terreno pronto, fértil para que esse espiritismo crescesse. O espiritismo cresceu tanto no Brasil que hoje, né, católico é espírita, o pessoal tem outras religiões, mas acredita em espírito, né, e não acredita em vários dogmas. Enfim, o Brasil é uma coisa diferente. Né? Claro que não são todos, né? Alguém vai falar, eu acredito. Claro. Né? Mas o Brasil é uma coisa diferente. Nós temos aí milhões de católicos que acreditam em espírito. Pois muito bem. Então, Chico Xavier trouxe isso para o Brasil, em primeiro lugar, e do Brasil agora vai começar a espalhar pelo mundo. E, segundo, Chico Xavier trouxe os conhecimentos que faltavam. Então, enquanto Kardec organizou ali, codificou, o Chico Xavier começou a explicar agora, através dos livros de Emmanuel, os livros de André Luiz dos Espíritos, né? Emmanuel, André Luiz e tantos outros, mas detalhes mais lógicos de como que é o plano astral, de como as coisas funcionam, de como que tudo é organizado. E não há como você migrar, né? Fazer uma transição planetária ou um despertar espiritual com facilidade se você não passar pela mente. A mente, a razão, ela quer entender tudo. E o espiritismo, essa filosofia, né, ele ajuda a explicar esse tudo. E é nessa explicação as pessoas, entre aspas, compram melhor a espiritualidade. Acabam adquirindo melhor, acabam trazendo para si mesmo melhor a espiritualidade. Porque muitas das outras religiões, a maioria, é fé pura. É porque é. E ponto final, é porque Deus quis. Isso não agrada muitas pessoas. A maioria, muitas pessoas não agrada, né? A gente quer entender, até porque Deus é inteligência pura. Então Deus não fez nada porque ele quis. Tudo tem razão, tudo tem propósito, tudo tem começo e fim, tem causa e efeito, essas leis universais. Então, isso que Chico Xavier vem trazer também. Então, assim, ele vem dar continuidade a tudo isso, que agora vai continuar acontecendo, espalhando pelo mundo, nesse momento de transição planetária. Tá certo. Bom, a Renata Rios aqui te agradeceu, porque depois que começou a seguir você, evoluiu a mente e a vida dela, então ela está te agradecendo. Abraço também para Renata Rios, tá? E também abraço para Helena Storff, alguma coisa assim. Então, o tempo está começando a acabar, né? Eu tenho que... vou fazer mais uma pergunta e depois a gente vai fazer o encerramento. Infelizmente, não dá para perguntar tudo que eu queria, mas fazer o quê, né? Mas teremos outra oportunidade. Vamos. Sobre os discos voadores. Sobre os discos voadores. A gente já falou uma vez sobre a suposta queda, ou a queda lá em Roswell. E eu perguntei, eu vou repetir a pergunta. Eu também já vi disco voador, assim como você já viu. Assim,
Se são inteligências tão avançadas em relação à nossa, por que eles deixariam se abater ou cairiam na Terra para ser capturados? Tem alguma outra conexão que já seria premeditado para acontecer isso? O que a gente tem que compreender é que, primeiro, que não existem tantas quedas quando falam, né? Assim, falam de quedas mais do que tem, né? Não tem muitas, não, são poucas. Mas tem. Mas o que a gente tem que compreender assim, é que nós não estamos falando de uma raça extraterrestre. Existem infinitas raças. Vamos falar só das que conhecem o planeta Terra. São milhares, são centenas, já milhares de raças que conhecem o planeta Terra. Mas são físicas, Daniel, ou são espirituais? Tem tudo. Isso que eu falo, tem raça física, tem raça espiritual, tem raça em frequências diferentes, tem raças em dimensões paralelas. Então, assim, tem tudo, tem muita coisa acontecendo. Vamos falar das físicas. Então, vamos falar das físicas, que a gente quer falar da nave aí, né? Então, vamos falar das raças. Vamos já limitar bastante aquelas coisas tal que são físicas. Dessas, existem raças em níveis evolutivos muito diferentes. Muito diferentes. E assim como, poxa, a gente estava em 1920, a gente tinha carro. A gente tinha carro em 1920. Mas vai competir aquele carro com um carro hoje, né, de primeira linha aí, 2023, 100 anos depois. Então, coisa totalmente diferente, mas os dois têm carro. Você tem a humanidade em 1920 tinha carro, a humanidade em 2020 tem carro. Em 2120 vai ter carro também. Você entende? Mas são coisas totalmente diferentes. Então, dependendo do momento evolutivo de cada um, você tem tecnologias totalmente diferentes. E quem disse que uma tecnologia dentro de um carro de 1920, né, 1950, não pode quebrar e falhar e ficar no caminho, né? Então, assim, é exatamente isso. A gente costuma pensar assim, o erro nosso é colocar extraterrestres como uma raça só, uma coisa só e totalmente mais evoluída que nós. Não é assim. Existem muitos níveis de evoluções diferentes. E mesmo aqueles que vai ter um caso de 1920, eles são mais evoluídos que nós, porque eles já têm uma tecnologia maior do que a nossa. Mas nem sempre estão totalmente, moralmente mais evoluídos, e nem sempre essa tecnologia é perfeita. Sempre vai ter o primeiro carro que vai para outro planeta. A humanidade vai ter o primeiro carro nosso, primeira nave, que vai para outro planeta civilizado um dia. Vai ser o primeiro. Pode ser que fique lá. E vão falar, mas como é que cai aqui? Cai porque o ser humano fez esse carrinho aí, né? Esse foguetinho de 1920, que mandou para o... Né? Vai ter o segundo carro, o segundo foguete, o terceiro foguete, o quarto foguete, o quinto foguete, e assim vai. Né? Vai ter expedições da humanidade para outros planetas no futuro. Vai ter expedições, as escolas vão ir ver, vai ter excursão escolar para ir ver como é que vive o planeta X ou Y. Então, tudo isso vai acontecer. E nem sempre nós vamos estar com a melhor tecnologia, nós vamos também estar com a tecnologia menor que vai aumentando. Então, acontece, e aconteceu muitas quedas. Nós tivemos quedas no mundo inteiro. No Peru, aqui mesmo, nós temos ali aquela história das múmias, né, de Nazca. Quem não conhece, dá uma olhada nas múmias de Nazca, que estão ali, estão físicas lá, são múmias físicas de extraterrestres. E não tem o que discutir lá. São extraterrestres que ficaram no meio do caminho. De alguma forma vieram e não voltaram. Né? Então, assim, acontece sim. Tá certo. Aliás, as minhas de Nazca é um lugar maravilhoso. Espero um dia chegar lá também. A Ana também está te agradecendo por todo o seu conteúdo aí na internet. Para encerrar o programa, primeiro, já quero te agradecer mais uma vez. Eu sei que você é uma pessoa ocupada. Aliás, parabéns. Você é um grande brasileiro que representa muito bem o Brasil aí nos Estados Unidos e também seu conteúdo espiritual. Eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho do seu canal, como estão os trabalhos, teve um outro programa novo lá, Universo Maior, nesse final de programa aí. E mais uma vez, gratidão, namastê, e que Deus esteja sempre contigo, viu, meu irmão? Gratidão. É um prazer meu, imenso, uma honra, né, acatar teu convite para estar aqui. Será uma honra também a gente marcar outro encontro aí, vamos ver se a gente marca mais rápido agora, porque a última vez, né, demorou um pouquinho por causa das coisas todas do canal acontecendo, muita coisa acontecendo, mas é um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer à Rádio Atlântica também a oportunidade. Convidar todos aqueles que não conhecem o meu canal ainda no YouTube, está em todas as redes, você vai encontrar em todas as redes, mas principalmente, né, no YouTube, o canal Despertando Pessoas. Então, conheça, seja muito bem-vindo, com conteúdo sobre despertar da consciência, espiritualidade, quântica, enfim, tudo relacionado ao nosso, né, real despertar e desenvolvimento. Então, seja muitíssimo bem-vindo. E estamos agora também, né, no canal, vamos ter algumas novidades esse ano ainda, vamos ter um programa novo aí, provavelmente, que vamos começar a fazer aqui nos Estados Unidos também em inglês,
a um programa aí com entrevistas sobre experiência quase morte e tudo mais, que vamos depois legendar em português e tudo mais. Enfim, temos projetos bastante bacanas aí pela frente, muita coisa para fazer. Vamos ter uma sessão de espiritual de cura quântica agora, acho que dia 11 de abril, se não me engano, de abril, na terça-feira. Convido a todos que quiserem curar e serem curados, que é o momento que a gente cura as outras pessoas e a gente é curado também. Quem conhece, já conhece. Quem não conhece, né, esteja presente ao vivo com essa energia, essa egrégora que a gente forma. E é isso. Né? E fico aqui sempre à disposição de vocês. Valeu, Daniel Rotembar. Deus te abençoe muito, rica e abundantemente, mais uma vez na sua vida. Gratidão por estar aqui com a Rádio Atlântica FM. Gratidão a você que acompanha pela rádio, radioatlanticafm.com. Segue nossa programação normal. E você do Instagram. Deus abençoe. Gratidão a todos. Valeu, gente. Tchau. Até já. Valeu.